Olá, bom dia para mais uma reflexão que edifica. Eu quero te contar uma história muito especial, história que eu aprendi num livro chamado Guia para Testemunhar Sem Culpa, de George Sweetin. George Sweetin conta a história de John Courier. John Courier foi um homem que foi condenado à prisão perpétua em 1949 por causa de um assassinato controverso. John Courier, então condenado a viver aprisionado, começou a trabalhar numa fazenda para um senhor e nesse trabalho ele se conformou porque ele sabia que ali ele permaneceria até o fim da sua vida. O que acontece é que em 1968 a prisão de Courier foi suspensa, novas provas foram levantadas e uma carta foi enviada comunicando as boas notícias a John Courier. Acontece que essa carta nunca chegou nas mãos de Courier. 10 anos se passaram e um dia um oficial de justiça soube do caso de Courier e foi procurá-lo. E ele contou que a sua sentença fora suspensa e ele agora era um homem livre. Nas palavras do autor do livro, Guia para Testemunhar Sem Culpa, de George Sweetin, ele pergunta para nós: você se importaria se alguém lhe mandasse uma mensagem tão importante, a mais importante da sua vida, e ano após ano a urgente mensagem nunca lhe fosse entregue? Você se importaria com isso? É óbvio que eu me recordo da palavra de Deus que está em Romanos 10,14, que diz assim: como poderão invocar a Jesus se não crerem nele? E como crerão se jamais tiverem ouvido ao seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso, as Escrituras dizem: como são formosos os pés dos mensageiros que levam e que trazem as boas novas. Nós precisamos, meus irmãos e minhas irmãs, termos coragem e intrepidez para enviar o Evangelho da salvação, o Evangelho de Jesus, para muitos que não conhecem, para muitos que ainda não creem, pois essa mensagem é uma mensagem libertadora, é uma mensagem que transforma, é uma mensagem que capacita e traz de volta a nossa vocação humana. Por isso, na mesma situação que vemos de John Courier, que perdeu a sua liberdade por 10 anos, mesmo sabendo da boa notícia que não chegava às suas mãos, nós temos muitas pessoas nesse mundo que estão há anos escravizadas pelo pecado, que não receberam a sua carta de libertação. E a carta de libertação é as boas novas do Evangelho. Você tem levado as boas novas do Evangelho para os seus amigos, para os seus vizinhos, para os seus familiares? Talvez esse seja o momento. Que Deus te abençoe. Um beijo no coração.